Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast e meu coração fica quentinho toda vez que a gente vem aqui conversar com vocês de novo. E hoje a gente vai sentar com o doutor Eduardo Levenhaupt, certo? Perfeito. Da Cunha. Hoje conosco no Fala Júris Podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nélbora. É um prazer muito grande, uma satisfação de estar aqui com vocês. Aceitei esse convite de muito bom grado. Bom. Muito feliz de encontrar jovens advogados tomando iniciativa de divulgar o seu trabalho e conhecimento. Isso é importantíssimo. Foi um prazer muito grande aceitar esse convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. E eu quero deixar você muito à vontade para você conduzir a nossa conversa do jeito que melhor lhe aprouver, por favor. Ai, por favor, porque assim, a gente que é novo, que está chegando na carreira, com alguém com muita experiência e sabedoria que pode nos ensinar muito, a gente fica um pouco nervoso, né? Mas de coração, a gente fica muito feliz que você aceitou esse convite, muito singelo, muito obrigada. Imagina. Tá? E vamos aí desenvolver um pouco essa conversa, dar muitas dicas aí pro pessoal. E a gente vai falar aqui, doutor, ele é advogado desde 1986. 38 anos. 38 anos de advocacia. 38. Graças a Deus. Desembargador do TRE do DF de 2014 a 2016. Especialista em oratória e sustentação oral. Isso. Por isso que a gente está com ele hoje aqui para passar essas dicas e muitos insights aqui pra gente e para contar um pouco da história. A história nos inspira e ajuda muitos os novatos, os que estão chegando na área, a se inspirarem, a crescerem, a ter alguém como um mentor, né? Obrigado, Nélbora. Na verdade, é uma forma muito delicada que você usou, bastante delicada, de me chamar de velho, de uma forma bastante simpática. Jamais! Não, por favor. É experiência, é isso. Eu costumo dizer, Nélbora, isso não foi crítica, longe disso, pelo contrário. O que me separa de qualquer outro colega é o tempo. São os cabelos brancos e o tempo. E isso todo mundo vai ter um dia. Eu já estou acompanhando isso, que eu já tenho muitos cabelos brancos. Então, chegar aos 60 anos, para mim, é uma grande vitória. E eu quero chegar aos 90 anos, se possível, trabalhando. Então, o que me diferencia de vocês que nos ouvem, de vocês jovens colegas, Nélbora, meu amigo Pedro, meu amigo Adriano, é o tempo. Foi o tempo que me permitiu ter essa segurança, essa tranquilidade para conversar sobre um tema que eu percebi que era pouco explorado na advocacia, e a pandemia em especial, muito embora eu já faça sustentação há 37 anos, 38 anos, eu devo ter 1.600, 1.700 sustentações, mas eu percebi que a comunicação se mostrava indispensável para o exercício da advocacia. Eu sempre soube disso, mas não sabia explorar e mostrar isso para as pessoas. E percebi que o nicho da sustentação oral, ele deveria ser explorado. Primeiro porque é indispensável que todos nós saibamos falar, e falar bem. Porque saber falar todo mundo sabe. Mas é preciso que as pessoas saibam falar. E nós, advogados, precisamos saber falar com muito mais propriedade. Nós precisamos saber falar de uma forma efetiva, eficaz, que seja impactante. Porque o advogado, ele é o seu próprio produto. Então, se ele não souber se colocar no mercado de uma forma adequada, ele não vai conseguir sucesso de forma alguma. E eu vivo dizendo, Nélbora, nós não conhecemos, e eu desafio vocês que nos ouvem, a indicar um único advogado que tenha tido sucesso e que não saiba falar. Não existe. Para você conseguir sucesso na advocacia, você tem que ser um bom orador, você tem que ser uma boa oradora. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que diz respeito à nossa oratória é mercantil. A gente vive disso. Verdade. E aí, se vocês tiverem o cuidado agora de fazer um pequeno pause e consultar a tabela de honorários, vocês vão descobrir que na tabela da OAB DF, a combinação memorial e sustentação oral, ela remunera o advogado em valores mínimos na ordem de 14 ou 15 mil reais. Ou seja, você pode, quando você receber o seu cliente, já contratado, você diz, olha, eu tenho um contrato simples, mas eu tenho um contrato plus. Ele vai lhe perguntar, mas o que é o contrato plus? O contrato plus vai lhe dar o direito, é óbvio que mediante remuneração,
de que façamos a distribuição de memoriais e também a sustentação oral. Mas é muito caro, senão não se preocupe com isso. O senhor não vai pagar primeiro isso agora. E quando o senhor pagar, o senhor vai dividir isso em 4, 5 parcelas. Já utilizando uma estratégia na Mas comunicação. é claro, justamente. E quando é que você começa a usar a comunicação na advocacia? É quando o cliente lhe procura. Porque se você conseguir se apresentar como a advogada mais capaz de atender e resolver as dores daquele seu cliente, ele não vai perguntar o seu preço. Ele vai ali depois no Adriano, Adriano deu um preço menor, ele vai no Pedro, Pedro fez um preço melhor, ele vai virar para a esposa ou para o marido e vai dizer assim, mas eu gostei daquela advogada Nélbora. Ela me deu segurança. Mas é mais caro. Não estou preocupado com isso, não. Tem que passar aquela segurança. Advogado barato dá dor de cabeça no dia seguinte. É igual vinho ruim. Então, muito embora o seu preço tenha se mostrado superior ao preço de 2 outros colegas, aquele casal que lhe procurou com uma angústia, com uma dor que precisava ser curada, optou por você. Por que que ele optou por você? Porque você soube se apresentar. Você soube tratá-los bem. Você soube ser humilde. Você soube atendê-los e convencê-los de que você tinha a melhor solução jurídica. Não a solução do problema, mas a melhor forma de encaminhar para que se buscasse a melhor solução para o problema. Porque é óbvio, não precisa dizer isso aqui para ninguém, né, Bra? O advogado, ele não pode prometer resultado, não é isso. Mas o nosso comprometimento é de buscar o melhor resultado. Fazer um bom trabalho. Justamente. Então vai chegar o casal e vai dizer assim, mas a Nélbora é muito mais cara. Mas ela é muito melhor que os outros dois. Sem demérito nenhum, meus amigos, Pedro, não é isso. Um exemplo. Só usei por exemplo, né? E ela vai optar por você. Mas por quê? Porque você soube comunicar. Então, a comunicação hoje é uma ferramenta indispensável em qualquer área da vida. Não é só profissional, é na sua casa, é com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos do condomínio, com seus clientes. E a gente começa perguntando assim, Nélbora, o que o silêncio te custou na vida? Quantas foram as oportunidades que você deixou de aproveitar por conta do seu silêncio, porque você não sabia se manifestar? Às vezes, a gente não sabe como perguntar. E esse é um ponto-chave. Você sabe que é curioso, me relembre isso daqui a pouquinho, eu vou voltar nesse assunto que é interessantíssimo. Mas saber se comunicar diz respeito também à sua vida amorosa, à sua vida sentimental. Também. Às vezes passa pela sua frente o grande amor da sua vida. Você não sabe se comunicar e você perde a oportunidade. O cavalo passa encilhado na sua frente, e é um belo príncipe, Nélbora. Nossa, e você fica muda. E era aquele cara com quem você ia casar. E você não sabe como se aproximar. As redes sociais, nesse sentido, atrapalharam a comunicação, porque é muito mais fácil. Você se aproxima, mas você não se comunica de forma efetiva. Não se conecta, né? Não. As coisas estão muito mais superficiais. Bem robóticas. São muito mais fluidas. É diferente. Mas a respeito disso que você falou antes, eu lhe interrompi, saber se comunicar é fundamental, porque a inteligência artificial hoje, houve um estudo recente dizendo isso, Nélbora, que é uma plataforma desenvolvida para a gente e não para vocês. Por quê? Porque nós que temos mais experiência e mais vivência, a gente sabe dar o comando para a inteligência artificial. Porque se você não souber dizer para a inteligência artificial, para o ChatGPT, que seja, o que ele tem que fazer, ele não vai saber fazer. Então você tem que orientá-lo. Fazer a pergunta certa. Fazer a pergunta certa. Então, hoje em dia, como a gente tem uma deficiência muito grande de leitura, e eu sempre faço uma provocação. Fiz uma primeira, vou fazer logo uma segunda. Leiam. Leiam de tudo. De tudo um pouco. O Diego faz muito isso, né? Muito querido. Mas leiam 15 páginas por dia. Ou que você gaste 15 minutos do seu tempo, antes de você dormir, para ler um pedaço de um livro. Se você ler 15 páginas por dia, ao final de um mês você terá lido um livro de 450 páginas. Então você faz o seguinte, grave hoje um áudio
e deixe ele guardado. E faça a leitura de pelo menos um livro por mês nos próximos 12 meses. E veja a diferença. E daqui a um ano, hoje que dia é? Dia 16? No dia 16 de agosto de 2025, grave outro vídeo, outro áudio. E aí você vai perceber a diferença do áudio de agora e de um ano depois. Já é uma ótima dica para quem tem algum tipo de dificuldade, Mas né? a leitura é fundamental. Houve uma vez o Cacai conta essa história. O Cacai é um grande orador, grande amigo, grande orador. E ele disse que foi distribuir memoriais no STF e, conversando com o ministro, perguntou qual conselho o senhor dá para o nosso estagiário. Que ele disse, leia. Leia muito, leia de tudo. Muito Leia simples. jornais, revistas, poesia, literatura nacional, De tudo. clássicos. Se sobrar tempo, leia direito. É preciso que o advogado, que o estudante de direito, que a estudante de direito, que a advogada tenha uma visão humanista do direito, que ela saiba se comunicar e que tenha vocabulário, que corrija aqueles defeitos, porque você tem um grave defeito hoje, uma grave muleta que atrapalha muito a comunicação, são esses vícios de linguagem. Tipo assim, tá me entendendo? Né? Oi. Então, essas bobagens que a gente fala normalmente. Algumas adições que a gente coloca, né? Muleta quando você não sabe o que dizer porque te falta a palavra. Aí você fica... Tipo assim é horroroso. Tipo assim substitui nada. Porque você consegue dizer a mesma frase sem tipo assim. Basta tentar. Eu tenho uma sobrinha muito querida, faço comunicação na LB. E se eu disser para ela, e já o fiz, que ela não pode dizer tipo assim, ela emudece. Ela não, porque toda frase que ela fala, Coloca o tipo assim. tipo assim, se você tirar o tipo assim, a frase continua com o mesmo sentido. Sim. Que tal Absolutamente. trocar por uma pausa? Breve, né? Também não pode ser de Respirar, longo prazo. respirar e começar a se policiar. Como é que você descobre os vícios de linguagem? A primeira coisa é você se aperceber da existência deles. Sim. Porque às vezes você nem sabe que eles existem. Então, pegue agora o grupo dos primos, das primas no WhatsApp e escute um áudio seu de 2, 3 meses atrás. E veja quantos vícios de linguagem você tem e você não tinha percebido. A partir desse momento você tem que começar a corrigir. Desde que você queira ter uma linguagem, uma comunicação muito mais efetiva. Porque senão, Nelbra, você vai sentar para despachar com o desembargador quando você for entregar a memorial, você vai falar, desembargador, é tipo assim, o senhor está me entendendo? E nem vai chegar no mérito. Não. Tem coisa pior. Aqui em Brasília tem assim, pô, mano, velho, caralho. Jesus. Não tem? Tem. E aí, Isso é um jovem verdade. chega pro outro, não sei se é só daqui, né? Mas aqui tem. Não, eu sou maranhense e no Maranhão também tem. Tem? No Maranhão a gente costuma colocar muito mais. E aí tem uma coisa muito interessante, porque chega o João e fala assim, pra Maria. Aí ele fala assim, pô, mano, primeiro que tratar a mulher por mano, pra mim, já é abominável, né? Tratar a mulher por cara, pra mim, incomoda profundamente. Mulheres têm que ser... Nada, você não tá entendendo. Bom, mas vamos lá. Chega o João pra Maria e fala assim, pô, mano, velho, caralho. Aí a Maria, surpresa, fala assim, pô, mano, velho, caralho. E vão embora. E terminam. Tô mentindo? Não. Não Isso tá. acontece. Acontece. E aí o diálogo se encerrou e você não sabe em que língua que eles falaram e o que eles disseram. A única coisa que teve diferente foi a entonação. Pô, mano, velho, caralho. E aí a Maria falou, pô, mano, velho, caralho. E acabou a conversa. Verdade. Então, se a gente permitir que o vício de linguagem tome conta, primeiro que você fica entediante, você fica cansativo. Porque o objetivo do orador é fazer com que a mensagem chegue ao seu interlocutor sem nenhuma interrupção. Sim. Então, se você tem vícios de linguagem, né? Aí você vai falar, pô, é o quinto né que esse cara fala. É o sexto, sétimo. E você vai falar, você não presta mais atenção no que eu falo e começa a contar, porque isso começa a te incomodar. Não é só vício de linguagem, é vício de comportamento. Eu tive um aluno que eu fiz mentoria e aí nós gravamos, ele já tinha se preparado
E eu fui gravar a primeira manifestação dele, ele fazia isso. Sempre pegava no óculos. Ele pegou 30 vezes em 15 minutos. Você contou? Contei, e eu não lembro o que ele disse na primeira vez. Por quê? Não, pense você. Tira o foco, né? Total. Atrapalha a comunicação, porque você, se eu tô tentando entender o que você está me dizendo, eu começo a prestar atenção em outra coisa que não na sua comunicação, isso está me atrapalhando. Aí eu virei para ele e falei, por que você faz isso? Ele falou, isso o quê? Ele não tinha se apercebido. Ele nunca Não! percebeu. Eu falei, você não vai usar óculos na sustentação, que nós não vamos ter tempo de corrigir isso. A coisa é tão entranhada no teu comportamento. Muitas pessoas não se observam. Não se apercebem. Então, para que você possa corrigir o erro, Nélbara, é preciso que você saiba que ele existe. Se você não sabe que você usa vício de linguagem, né, tem que, ou chegar alguém para você e falar, Nélbara, não aguento mais. Você já falou tipo assim, pô, mano. Umas 50 vezes. Chega! Eu falei, tô falando muito mesmo? Tá. Passa a mão no cabelo, mulheres, né? Passa a mão no cabelo, ajeita o brinco. Tem gente que Às vezes coça o são olho. sinais de nervosismo, né, doutor, também. Mas- Fala um pouco mais Mas sobre para essa isso questão. tudo, o medo é natural. Sentir medo quando você sobe na tribuna, e a gente já falou, comunicação não é só na tribuna, mas sentir medo quando você sobe na tribuna é muito natural. Nélbara, houve uma pesquisa nos Estados Unidos, repetida na Inglaterra, não me peça para dizer a universidade, eu não vou lembrar e não vou saber dizer o nome, Sem problema. que descobriu que o medo de falar em público supera o medo da morte. Ou seja, se você tem medo de falar em público, não se assuste, você não está sozinho. Muita gente tem medo. Então, por que você não fala em público? Você tem medo. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo de ser avaliado, de se expor. Hoje em dia, Às vezes você até sabe, tem conhecimento, tá preparado, mas o medo te atrapalha. Não adianta nada ter conhecimento se você não souber expor. Você tem que saber expor. Então, vença o medo. Vença o medo. Enfrente o medo. Como que a gente enfrenta esse medo? Tem várias Você tem dica aí pra gente? Você tem, claro, você tem que... Primeiro, conhecimento. Né? Se você tivesse me convidado aqui, Nélbara, para falar sobre engenharia, falar, Nélbara, você desculpa, mas eu vou gaguejar. Eu não conheço. Eu vou sentir medo. Ou vou sentir mais medo. Falar daquilo que a gente conhece diminui o medo. Eu não digo para você que eu subo na tribuna sem nenhum medo. Sinto. Mas o que a gente tem que entender, Nélbara, primeiro, os sinais exteriores do medo não são perceptíveis. Suor na mão, você mostra, mas olha, desembargador, eu tô suando aqui, ó. A mão tá molhada, tá pingando. Ninguém faz isso. Tô sentindo um frio na barriga. Ninguém nota que você tá sentindo frio na barriga. E você não precisa sinalizar. Não, eu não acho que você deva sinalizar. Nem que, sabe, o senhor me desculpa, desembargador, mas é a primeira vez. Não te perguntei. Eu não quero que você me diga. Por quê? Porque quando você diz isso para mim, isso é uma opinião pessoal, por favor. Quando você me diz isso, Nélbara, eu crio um preconceito. Advogada jovem, primeira vez, eu tô cansado, meu voto tá pronto. Eu vou olhar o WhatsApp da família. Aí você não vai prestar atenção. Você quebra, você cria um preconceito, você cria uma barreira que vai dificultar com que... Agora, se você chega poderosa, plena... Bem vestida, cabeça erguida, mostrando a Não é autoconfiança. bem vestida, a gente tem que tomar cuidado. É vestida de forma adequada. Né? Bem vestida é um conceito que a gente é discutível, né? Sim. Mas de vestida de forma adequada. Não vá com a mini saia, não vá com tomara que caia, frente Vamos usar o bom única. senso nesse Isso, moderação. O grande segredo de tudo é moderação. Seja moderado nos seus gestos, na altura da voz, no tratamento. Não seja frio, mas também não seja meloso. Saiba se comportar. Então a gente estava falando de medo e já desviamos por completo. É que a gente vai falando, vai falando. Não tem problema. A gente volta, me puxa que eu volto. Então, como é que você faz? Preparo. Treine, ensaie. E a gente dispõe hoje de uma ferramenta que é maravilhosa, que é o celular. Então, grave, se escute. Fale na frente do espelho também. Justamente. Depois você grava um vídeo, Nélbara. Você aqui bota a câmera ali e fala como se você estivesse falando na tribuna. Senhor desembargador, meu nome é doutora Nélbara.
Ó, a BDF número 60.574. Passou perto? Não. Qual é a sua AB? 69. É? Bom, a minha é 6856. Parece que tem 5 ou 6 advogados com AB menor que a minha. Os outros já morreram. Eu sou um sobrevivente. Ainda vai viver muitos anos. Amém. Juliano Costa Couto, amigo querido, nós perdemos tem pouco tempo dizer, você é um dinossauro do direito. Eu estou quase me convencendo disso. Porque eu tive que aprender essas novidades tecnológicas todas a fórceps, né? Porque o PJE, vocês nasceram com isso, né? Com esse chip. Para nós, disseram assim, amanhã tem PJE, tá? A gente nem sabia o que era isso. E hoje eu sei mexer, tenho que saber. Foi senão... fácil para você saber? Claro que não. Isso é muito difícil, é o tempo. É o tempo. Então, venceu o medo, treino, preparo, gravou. Depois você faz o seguinte, tá segura? Se ouviu? Escuta antes de dormir. Depois que você lê as 15 páginas, bota o áudio para você se ouvir. Aí depois você chama seu namorado, chama seu marido. Fala, meu bem, ô João, né? Tem 15 minutos para mim? Senta aqui. Me escuta. O que você acha? O que eu posso melhorar? Porque quando você fizer isso, 2 coisas você vai ser avaliado. Não só o discurso, mas também o gestual. Porque a comunicação não verbal, ela também é importante. Sim. Não é só o que você tem para dizer, mas como você diz aquilo que você tem para dizer. Então, nós temos preocupação com voz, nós temos preocupação com dicção, nós temos preocupação com o movimento do braço, nós temos preocupação com o movimento do rosto, a velocidade da fala, a altura e entonação, todos esses detalhes contam. Quando a gente fala mais rápido, isso é um indicativo de nervosismo também? Nem sempre você pode falar mais rápido, porque você está preparado e você quer mudar a velocidade, porque quando você fala num tom só, acaba ficando cansativo. Você se cansa. Lembra da sua aula de direito tributário, sexta-feira, segundo horário? Você lembra? Um professor chato. Sexta-feira, todo mundo a fim de tomar uma gelada. Aí o professor fala assim, Aí todo mundo já fica impaciente. Aí você fala, do que é que ele está falando? Ele falou, eu sei que é direito tributário, fora isso não sei mais nada. Então quando você, e eu fiz isso aqui com você sem que você percebesse, quando você altera a velocidade, aumenta o volume da voz, diminui a velocidade, diminui o volume, você cria melodia, você faz com que seja mais fácil de te ouvir, é mais gostoso. Não estou fazendo um autoelogio, longe disso, mas é muito mais palatável aos teus ouvidos que você escute uma voz que seja melodiosa e não num único tom. Então você alterna altos, baixos, rápidos, lento, pausa. Você falou de pausa. A pausa é fundamental e a gente usa a pausa. Isso prende a atenção, né? Justamente. A pausa tem várias finalidades. Respira, bebe um copo d'água. Pensa um pouquinho. Pensa um pouco, respira, retoma, chama a atenção do parágrafo anterior. Se você tem um discurso pronto, e não pense você que eu subo na tribuna sem preparo. Eu me preparo. E para cada minuto que você gasta na tribuna, eu gasto em torno de 2 a 3 horas de estudo e preparo. Se eu falar 15 minutos, eu me preparei pelo menos 45, 50 horas antes para subir na tribuna. Tem que ter muita segurança. Por quê? Isso afasta o medo. Isso afasta o medo. No começo você teve essas dificuldades? Não, já me perguntaram isso. Eu sempre fui muito cara de pau. Eu não lembro. Mas, veja bem, eu quando formei em Direito, eu usava cabelo comprido, brinco, calça de pano, Sério? alpargata, bolsa de couro atravessada, não fazia barba. E aí fui querer ser orador da minha turma. Mas é claro que eu fui vetado. Deviam ter 15 candidatos e eu fui o 15º. Aí o que eu fiz? Porque a gente tem que entender também que nós vivemos, primeiro, numa sociedade conservadora. Segundo, a advocacia é reacionária. É machista. A gente tem que combater essas coisinhas também. O que eu fiz? Cortei o cabelo, fiz a barba, tirei o brinco, comprei um terno,
comprei um sapato, cheguei na faculdade, ninguém me conheceu. Cadê Anu- esse? anu- O Eduardo. Anulei a eleição, colhi 150 assinaturas, Já atuou anulei, como advogado nesse momento. anulei a eleição, fizeram outra, e aí eu me apresentei de forma distinta. Que a comunicação não tem a ver só com o que você fala, tem a ver com a sua apresentação pessoal. Não adianta você achar que você pode. E hoje a rede social a gente tem que tomar muito cuidado. Mas chega sexta-feira, você sextou, é Heineken. A pessoa vai olhar só e falar, mas vem cá, esse advogado passa sexta, sábado, domingo bebendo. Tô dizendo pra você não beber, Já não beba. passa aquela credibilidade. O cara fala, vem cá. Fragiliza. Mas sem dúvida nenhuma. Não é que você beba. Agora, não posta todo dando cavalo de pau, empinando a moto. Coisas que vão atacar a sua credibilidade. Você tem uma imagem, e isso tem um valor inestimável. Este é o seu bem de maior valor. Então não permita que isso se manche por bobagem. Separe as coisas com moderação, né, doutor Isso, Eduardo? moderação. Essa é a palavra-chave. As pessoas falam assim, fala alto. Não. Mexer. A gente não pode se movimentar na tribuna como um bambu em dia de vento. Mas também não pode ficar parado como um poste. Qual é o segredo? Moderação. Saiba gesticular. E associe a gesticulação e o seu movimento, a comunicação não verbal, aquilo que você está dizendo. Você não pode falar, eu tenho 3 argumentos. Não. Eu tenho 3 argumentos, Excelência, para mostrar para Vossa Excelência que a respeitável sentença é absolutamente equivocada. Ou dizer, eu preciso dar ênfase, aí a palavra ênfase, se eu usar ênfase assim. Fazer um coraçãozinho, fazer um esmagador, ó, contando com você. Você tem que cuidar, moderação. Então, as pessoas perguntam, minha voz é feia, isso não é problema. Eu sou feio, isso não é problema. Se eu venci sendo feio, qualquer um vence. Isso não há dificuldade, isso não há problema nenhum. A voz feia, trabalhe, não é isso que a gente está querendo que se manifeste. A gente tem oradores que eram gagos, que se transformaram em grandes oradores. Então, trabalhe, treine, se exercite, leia muito, estude e se prepare. Conheça o processo como ninguém. Quando você subir na tribuna, a pessoa mais consciente de tudo que aconteceu dentro do processo tem que ser você. E é natural que assim seja. Primeiro que você tem um processo sendo julgado. O seu relator tem 25, 30 processos. E ele não está envolvido emocionalmente. Você está. E você precisa E você? fazê-lo com que ele se aproxime de Sim. você, do seu caso. Educação e gentileza. Não adianta. E você me viu aqui, eu cumprimentei. Eu com você, eu cumprimentei todas as pessoas pelas quais nós passamos. Sim. E eu não fiz nada de diferente. Cumprimentei todo mundo. Deixei as pessoas entrarem. Delicadeza. Agora, se eu chego e te empurro, não permito que você para mim é muito natural que você entre na minha frente no elevador. Isso é delicadeza. E hoje em dia a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Porque se a gente faz com que se você subir na tribuna, Nélbora, de uma maneira arrogante, prepotente, se achando o último biscoito do pacote, Pega a sua pasta, joga. falar, ou você começa com citações em latim, ou falando em francês. Em sustentação oral, já que você já falou disso, é interessante já chegar com exódia no começo, porque é uma dica já para quem vai fazer sustentação oral aí pela sua Cada um tem seu estilo. Uma das coisas que a gente deve ter, que você que está interessado em fazer isso deve ter, escolha uma inspiração. Se inspire, não copie. Se inspire, crie o seu estilo, mas se inspire. Eu tenho um modelo. Eu me apresento, cumprimento a todos, nominalmente, digo qual é o meu objetivo. Às vezes eu consigo fazer uma frase de efeito e aí entro no mérito e depois faço o encerramento. A minha estrutura, eu gasto 10% do meu tempo total na apresentação e 10% no encerramento. A apresentação ela é fundamental também em função do medo. Porque você pode deixar isso absolutamente preparado. Por quê? São todos elementos que você conhece. O seu nome,
sua OAB, a parte que você representa, o nome do relator e dos dois vogais você sabe, do presidente da turma você sabe, representante do Ministério Público você sabe, diretor de secretaria você sabe. Meu objetivo hoje aqui é reformar a respeitável sentença, que não se justifica e não se enquadra no conjunto probatório que se encontra no caderno processual. E aí, Bem objetivo. Mas por que é importante isso? Você, Pedro Adriano, por diversas vezes já assistiram sustentações orais brilhantes. E aí você vira para o Adriano e fala assim, ele falou por quem? Pelo apelante ou pelo apelado? Já não aconteceu? Já aconteceu. Eu mesmo já fiz essa pergunta. E a pessoa não... Por que é importante? Porque quando você vira para o relator e fala assim, eu vim aqui, excelência, para reformar a sentença. Opa! Ela está falando contra a sentença, então. Deixa eu ouvir. Vou prestar atenção. Você define e estabelece um padrão de comportamento a partir daí. Tudo que você disser vai ser ouvido por ele a partir daquela percepção inicial. Agora, se você não fala que teu objetivo é reformar ou manter, tem sustentação que a pessoa fala, termina com 10 minutos e você não Deixa consegue... para falar isso já no final, a pessoa não entendeu Não nada. entendeu nada. Não entendeu nada. Então, existe alguns... Então, eu tenho essa estrutura. Você pode criar a sua. Cada um faz a sua do jeito que achar melhor. Eu acho que a minha funciona desse jeito. Pode ser que eu mude, mas eu gosto de fazer assim. Por quê? Porque, Nélbora, o dia que eu for na sua casa, eu vou chegar e falar, boa noite, tudo bem? Nélbora, eu sou o Eduardo. As pessoas não fazem isso quando vão na sua casa? Falar com seu pai, com sua mãe? Falar, muito prazer, o senhor se chama... E a senhora, um prazer, eu sou o Eduardo, amigo da Nélbora, e eu vim aqui hoje porque nós vamos ao cinema. Pronto. Já entendeu aí? Já acabou. Pronto. Agora, se eu sento e falo, e aí, velho? Pô, mano, senta, né? Você chega, tem até piada disso, né? O cara chega com a camisa do Corinthians, chinelo de dedo, falando, nossa senhora, meu bem, o que é isso que a Nélbora arranjou para sair com ela hoje? Assusta, por quê? Porque a apresentação não tem jeito. Não adianta querer inventar a roda, não. A história é minha quando eu fui fazer a sustentação oral. Não adianta fazer com que as pessoas imaginem que você vai ser representado por um cara que usa brinco, que tem cabelo comprido. Não funciona. Não funciona. Ou seja, eu tive que me adequar. Nesse momento você percebeu, preciso arrumar aqui as coisas. Sim. E aí eu fui escolhido orador, fiz a manifestação, o discurso de turma de formatura, fui ovacionado, porque estávamos na época do cruzado, e o presidente era José Sarney, e eu falava disso, e cada vez que eu falava em José Sarney, o auditório vinha abaixo. Um mês depois veio o Cruzado 2 e o Sarney passou a ser execrado em praça pública. Mudou. Mas naquele momento o Sarney era um sujeito muito benquisto pelo povo brasileiro. E do plano cruzado, então ele foi muito bem aceito, muito bacana. Eu tive a oportunidade de encontrar com o presidente Sarney depois, entreguei o discurso para ele, não acredito que tenha ouvido, não teria nem porquê, mas era o discurso da turma José Sarney da UDF de 1986. Então, isso tudo foi o tempo. Eu percebi que eu tinha conhecimento a partir da minha experiência, e eu passei a estudar um pouco mais. Hoje eu leio bastante sobre isso, estudo. Quando eu comecei a me apresentar de forma efetiva como palestrante, como mentor, eu era cobrado muito porque eu não tinha um método de estudo, um método de trabalho. E eu falei, pois eu vou criar. E eu criei. E aí você criou o seu método. Criei o meu método, chama CPTEC, 5 letras. Isso já é simbólico. CPTEC. Conhecimento, nós falamos disso. Sem o conhecimento você não tem nada. E o conhecimento não é só o conhecimento do processo, é o conhecimento do ambiente, é o conhecimento de quem está falando com você. O dia que eu for na sua casa, eu falo, como é que chama seu pai? Fulano, e sua mãe? Eu já vou chegar cumprimentando. Conhecimento. Não sei. Outro dia, Nélbora, eu fui procurar na internet, Google, uma ferramenta maravilhosa, aonde nascera o desembargador Carlos Pires. E eu descobri
que ele nasceu em Pariquera-Açu. Não me pergunte quem nasce em Pariquera-Açu, o que que é. Eu não faço ideia e vou travar a língua. Mas aí eu fui procurar saber o que que significa Pariquera-Açu em Tupi-Guarani. É entre peixes grandes. Eu falei, opa. Eu falei, Vossa Excelência. Eu falei, Vossa Excelência é um vaticinado. E quando Vossa Excelência nasceu, seu pai e sua mãe sabiam que hoje Vossa Excelência estaria aqui entre peixes grandes. O que a gente faz? O que é isso? Uma das técnicas da oratória é o storytelling. É você trazer as pessoas, envolvê-las de diversas formas, mas contando uma história. E aí você traz a memória afetiva e emocional desse desembargador. Ele votou contra. Não interessa. Mas você ele prestou. Isso. Uma conexão emocional. Você falar de cheiros, trazer. Quando voltou à tribuna, depois de muito tempo, a gente estava depois da pandemia, eu voltei da primeira vez, eu falei, sentia falta do cheiro que sai dessas paredes. É o cheiro de justiça. Estava sentindo cheiro nenhum. Mas você tem que envolver e contar uma história. Nós temos um desembargador aqui, Nélora, que é goiano. E eu já contei essa história outras vezes. E ele é jogador de futebol, vascaíno, ele acha que eu sou Vasco também. Ele já jogou no time do Vasco. Qual é o seu time? Eu sou Grêmio. Eu sou gaúcho gremista. E minha sustentação foi a última. Eu falei, eu estou tomando a liberdade, senhor presidente, de fazer uma pequena confidência aqui da tribuna. Confidência que poucos aqui nessa casa sabem. Desembargador, quando saiu de Goiânia, a comoção popular que tomou as ruas da capital goiana, segundo me disseram, foi assemelhada com a comoção popular que tomou as ruas de Lisboa na primeira viagem de Vasco da Gama. Eu falei da cidade dele, do Torrão Natal, falei do clube dele, que é a grande paixão, e falei do quanto isso é importante para ele e para o povo goiano. Isso aproxima de uma forma muito rápida. Ele virou para mim e falou, você não vale nada. Mas ele prestou atenção em mim, esse era o objetivo. Que ele prestasse atenção em mim. Mas eu tinha conhecimento. Eu sabia qual era o clube dele, eu sabia onde é que ele nascera. Isso é conhecimento. Segundo, o P, preparo. É treino, ensaio. Você tem que estar preparado. Você tem que conhecer o processo, você tem que estudar, desenvolver, escrever. Quem tem algum tipo de fobia também, esse preparo já ajuda um pouco mais, né? Tem algumas fobias, na hora que eu não vou resolver. Que aí a pessoa, de fato, precisa procurar uma... Mas isso são casos mais raros, né? Que você precisa procurar um terapeuta, um psicólogo para... Por exemplo, gagueira, eu não sou capaz de resolver. Problemas de ansiedade. Muito grande. Tem gente que não dá conta mesmo. Mas, eu falo, é uma necessidade. Se tem medo, vá com medo mesmo. C, conhecimento, preparo, treino, a gente falou disso. Da CPP. É emoção. Sempre que você falar, fale de forma emocionada. Envolva-se naquilo que você está dizendo. Seja genuíno e verdadeiro. Não invente história. Não crie um personagem que não existe. Seja você na tribuna. Não adianta você com o seu cabelo lindo, você chegar lá, todo mundo lhe conhece assim. No dia, você vai sustentar, dá na telha, Nélora, e você faz uma bobagem, uma sandice de pintar de loiro. Aí você sobe na tribuna, a Nélora loira. O que as pessoas vão prestar atenção? No meu cabelo. É óbvio. Você criou um personagem que não existe. E as pessoas vão prestar atenção numa outra pessoa que não é você. Não é genuína. Então precisa ser você mesmo. Claro, genuíno. Se você for falar, só diga aquilo que você de fato consiga dizer que vem do seu coração. Emoção. Traga emoção para a tribuna. Houve um julgamento em que a gente discutia a questão de fornecimento de alto custo para uma criança. E aí eu fui descobrir qual era o rio que banhava a cidade do relator, onde ele nasceu. E eu não lembro mais que rio era, se era rio, não lembro mais o rio, sem a cidade que ele nasceu. Mas eu falei, no final, no encerramento, eu falei, saiba, Vossa Excelência, que o que se quer aqui não é o simples provimento da recurso de apelação. O que se quer é que essa jovem criança, um dia, tal qual Vossa Excelência,
possa se banhar nas águas do Rio São Luís. Muito obrigado. A entonação. Isso, encerramento. Você não pode encerrar assim, era isso que eu tinha para dizer, muito obrigado, tchau. Não é isso. Você tem que levar e conduzir a sua plateia o tempo todo para no final você fazer um fecho. Então tem algumas frases que eu uso. Rogaciano Leite. Subo nessa tribuna, desembargadora, com a humildade do sândalo. A humildade do sândalo que perfuma a lâmina fria do machado. Na tentativa de reformar a respeitável sentença que não se fez a justa e adequada homenagem à justiça e ao direito. E digo por quê. Martin Luther King, um grande líder, pastor batista americano, na marcha a Washington, ele disse uma vez, hoje é o dia certo de fazermos a coisa certa do jeito certo. É muito fácil prender a atenção. Amanhã poderá ser tarde. E é por isso que eu estou aqui hoje na tribuna. Porque se não repararmos a grave injustiça que aqui se cometeu, amanhã poderá ser tarde. Você muda a entonação, envolve as pessoas, faz com que elas prestem atenção em você. Grande erro do orador, não fazer sustentação oral. Segundo grande erro, ler. Por quê? Nós fizemos um curso. Sabe que vocês não têm capacidade, e eu acredito que tenham, de fazer uma sustentação de 7, 8, 9, 10 minutos? De falar, de conversar. Você não conversa assim com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com seu namorado? Seus filhos? 10 minutos? Converse. Converse. Por que o grande erro é não fazer? Porque, veja bem, Nélbora, você vai para o tribunal, não sustenta. Aí você liga para aquela sua cliente de 5 anos atrás e diga, Dona Maria, perdemos. Ô, doutora, perdemos. Mas a senhora sustentou, doutora Nélbora? Não sustentei. E aí a pergunta que você não tem resposta. E nem você. Mas, doutora Nélbora, se você tivesse sustentado, o resultado poderia ser outro? E aí, o que você vai dizer para ela? Você não sabe. Você não sabe. Você só vai saber se tiver feito. Porque aí você vai ligar para ela, Dona Maria, perdemos. Mas a senhora sustentou, né? Sustentei. Doutora Nélbora, o dia que eu lhe conheci, eu disse para o meu marido já falecido, Tenório, que a sua escolha era a melhor escolha que a gente podia ter feito. Na época a gente nem podia pagar seus honorários, eu vendia umas coisinhas que eu tinha para pagar os seus honorários, mas eu sabia que a sua escolha era melhor. E nós perdemos, mas eu sei que a senhora, durante o curso do processo, a senhora fez tudo para que a gente pudesse ganhar. O que podia, não desistiu, isso também é muito importante. Então a senhora saiba do seguinte, se um dia eu precisar de uma advogada, eu vou indicar a senhora. E se alguém aqui do grupo das velhas da igreja estiver precisando, é o seu nome que eu vou indicar. E é assim que cresce a advocacia. Criou-se um elo, né? Isso é muito importante para quem vai se comunicar com outras pessoas. Né? Sem dúvida. Então, o grande erro, não fazer sustentação. Segundo grande erro, ler. Né? Isso, para mim, é inconcebível. Não treinar. Não se muito, conhecer. É muito arriscado. Não treinar, para mim, equivale a soberba. Você, eu sei. Tá ganho. Isso aconteceu uma vez, eu fiz uma parceria com um ministro do STJ, já falecido. Não era... Mas entre ele sair da tribuna do STJ e chegar até onde a gente estava sentado, o processo já tinha sido julgado. E era um processo muito importante. E eu perguntei para ele, eu falei, o senhor fez memoriais? Ele falou, não precisa. Eu achei que ia ganhar. Por quê? Porque ele era ex-colega de quem votou. Ele estava muito tranquilo. Achava que estava ganho. Do tempo dele chegar da tribuna até sentar do nosso lado de novo, o processo já tinha sido julgado, ele já tinha perdido. Depois eu tive a oportunidade de perguntar para ele, o senhor ainda sente frio na barriga? E ele virou para mim e falou assim, Eduardo, o dia que eu deixar de sentir frio na barriga, é porque eu já não mais advogo. Então o frio da barriga é natural, é normal a gente sentir, a gente fica tenso, até porque quem está na tribuna não é a gente, é um representante daquela angústia, daquele brasileiro que nos procurou com uma dor, com uma aflição, um despejo, um escapião,
um divórcio, uma ação de alimentos, um plano de saúde cancelado de forma indevida e confiou em você a solução daquele problema. Você despacha presencialmente? Vai lá? Sempre. Hoje eu fiz isso. Ontem eu fiz isso. E ontem, se você olhar nas redes sociais, a gente não falou disso, mas a gente falou logo no início. Eu vou fazer um link agora, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu vou fazer um link, o combo memorial e sustentação. É muito importante. Isso, e ontem eu fiz memoriais, que não eram simples memoriais, eu fiz eu fiz um livro. Interessante. Eu fiz um livro impresso com foto, papel fino, distinto. Por quê? Curiosidade. Se você quer atrair a atenção de quem quer que seja, se você chegar com uma folhinha de A4 grampeada, a pessoa vai virar e falar assim, mais um. Quando eu cheguei, todos eles falaram, nossa, Isso aqui é a diferença. que trabalho bonito, que bacana. Curiosidade, eu pesquei. Ele vai olhar. Estratégia. E é estratégia, mas é isso. Era um processo extremamente importante. Então eu tinha que despertar o interesse. Eu quero que ele leia. E eu ainda digo mais, como a folha é escrita aqui atrás é branco, eu falei, quando Vossa Excelência tiver lido, passe para os seus netos fazerem pintura no verso. Olha que bacana. Aí você vira todas as folhas brancas para os netos pintarem. Só lê no carro, que eu escrevo em letra grande. Você não precisa se preocupar de ler agora. Mas não deixe de ler, porque é importante. Não, claro que eu vou ler. Que aí já despertou aquela curiosidade e ele, assim que tiver um momento, vai ler. Vai ler. Não custou caro, barato. Não é caro. É alguma coisa que vale a pena ser feito, para despertar a atenção. Você falou de pausas. Pausas são muito importantes para que você possa chamar atenção para aquilo que você disse ou mudar a entonação do que você vai dizer e chamar atenção. A pausa é importante para você respirar. Mas a pausa no medo também é fundamental. Quando você sente medo, como é que a gente enfrenta? A gente falou disso, voltou a falar agora. É um raciocínio um pouco caótico. Mas você está nervoso, chega na tribuna, se apoie na tribuna. Se apoie. Porque tem gente que treme. Que treme. Então se apoie. Firme os pés igual o Cristiano Ronaldo. Você já viu o Cristiano Ronaldo comemorando o gol? Ele fica com os pés assim. Se apoie na tribuna. Faça a apresentação que você ensaiou. Essa você sabe. Meu nome, seu nome, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Isso está ensaiado. Por que isso é importante? Porque nos minutos iniciais, né, Albran, a descarga de adrenalina que você recebe, ela é muito maior. Então, nesses minutos iniciais, se você conseguir controlar o seu nervosismo, é bem provável que você consiga enfrentar o resto. Faça a apresentação, seu nome, cumprimente, todos nominalmente. Alô, beba um gole d'água. Você ensina tudo isso também na sua mentoria, porque detalhe, Dr. Eduardo também faz mentoria e curso. A mentoria, a gente faz mentoria com pequenos grupos, curso eu dou para mais pessoas, a OAB me chama aqui ou ali, eu faço curso fora. Mas a mentoria são cursos pequenos e aí eu boto a pessoa para fazer, né? E aí eu corrijo. Ensaia ali na hora. Filmo a primeira e depois no final a gente faz a última filmagem e compara o que mudou e é visível, é perceptível a mudança. As suas mentorias são online? Não gosto de fazer mentoria pode até ser, mas não gosto de fazer mentoria online. Só presencial mesmo. Eu prefiro, a não ser que não tenha como, por conta da distância, eventual distância. Mas é muito melhor você olhar no olho. Contato visual. Você tem que pegar na mão, vamos lá, por aqui o caminho. A pessoa te vê, a tela te diminui por completo, né? E já é um pequeno treino para diminuir o nervosismo ali, né? Sim. Então, meus alunos de mentoria, a gente faz, depende da pretensão, o tempo que a gente tem para preparar, se é um caso específico, se a pessoa está disposta a aprender para começar a fazer. A gente vai mudando isso de acordo com o teu público. E como que a gente encontra você para ir redes sociais. Redes sociais, eu nasci Eduardo Cunha, né? E meu pai disse que pobre não podia ter nome pomposo. E aí depois, quando eu passei no direito, meu pai, que era um visionário, disse, com esse nome você vai morrer pobre. Vamos acrescentar o Leeuwenhoek.
E ele mal sabia que anos depois apareceria o Eduardo Cunha, que acabou preso. Então eu dizia que eu sou o Eduardo Cunha do bem e o que teve preso é o Eduardo Cunha do DEM. E acerca disso, aconteceu um episódio interessante. Eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão de uma criança e era exatamente no período do impeachment da Dilma. E aí o mandado caiu para uma oficial de nome Dilma. E eu liguei para ela. Ela falou, quem está falando? Eu falei, Eduardo Cunha. Ela desligou. Eu falei, eu voltei a ligar. Falei, Dilma, você me desculpa. Eu não tive tempo de me apresentar. Eu, de fato, chamo Eduardo Cunha. Você não tem culpa disso, tanto quanto você não tem culpa de se chamar Dilma. E nossos homônimos estão se degladiando aí. E aí eu consegui esclarecer. Então, eu mudei o nome a partir da percepção do meu pai. Hoje eu sou Eduardo Levenhaupt da Cunha e as pessoas me conhecem assim. Até por isso eu falei, não, Eduardo Cunha é uma pessoa e Eduardo Levenhaupt da Cunha só tem eu. Eu criei as redes sociais. Imagina. Só falta Seria interessante. Só falta isso. Mas eu entrei nas redes sociais e são poucas pessoas da minha idade que têm uma participação tão ativa. Hoje eu tenho quase 35 mil seguidores, eu sou quase um digital influencer. Posto com frequência, dou dica. Hoje eu dei dica. Posto as minhas sustentações para que as pessoas possam ver e aproveitar naquilo que foi importante. Né? Aprender naquilo que quiserem. Mas é preciso que se tome uma decisão. Eu quero mudar de vida e eu quero transformar a minha advocacia. E você pode transformar a sua advocacia a partir da comunicação. Você pode transformar a sua vida. Saber falar é uma luz que você acende. Você, quando acende uma luz na sua vida, você não ilumina só o seu caminho, mas você traz consigo todas as pessoas próximas. Você incentiva um irmão, um primo, uma irmã, um pai, uma mãe, e as pessoas se encantam com sua evolução e passam a caminhar junto com você a passos largos. Então, a comunicação é capaz de transformar vidas, efetivamente. Resolve problemas conjugais, pai e filho, problemas no trabalho, problemas no condomínio e problemas profissionais. Transforma a sua advocacia. E é aquilo que eu falo, não há advogado de sucesso que não saiba falar. Então, se você quer, se você está disposto e você gostaria de ser um advogado de sucesso, aprenda a falar. Professores de oratória. Também temos mentoria, né? Professor, o que eu costumo dizer, né, Albrecht, é o seguinte, professores de oratória, hoje em dia na internet você tem vários. Verdade. Mas só tem um que ensina aquilo que faz, tem 38 anos. E ele está aqui hoje com a Nélvora, dando entrevista aqui nesse podcast. Foi um prazer, né? É um prazer enorme, porque assim, todo mundo, muita gente que eu conheço fala, doutor Eduardo é um excelente orador e ensina e faz uma sustentação oral como ninguém. Sabe por quê? Então, gente, eu preciso do Como é que as coisas começaram? Eu sempre fui muito feio, já fui muito pobre. Que isso? Se você quiser se aproximar de uma moça, quando eu era menino, quando eu podia fazer isso, hoje eu estou casado, muito bem casado há 37, 35 anos. Mas antes de casar, eu namorava muito. E pelo jeito, como a oratória já era boa, né? Mas eu treinava com as meninas, era isso. Porque eu andava de ônibus na W3, comia marmita. Se eu não soubesse ter uma boa história para contar, não adiantava chegar para as meninas e falar assim, eu conheço você de algum lugar. Isso não pegava, não tinha. Eu tinha eu tinha que ter uma história. E aí eu tinha um grande amigo, esse sim, um cara muito bonito, loiro, de olho azul, Hare Krishna. Ele era praticante de Hare Krishna, lutava karatê, meu amigo, irmãozão, brigamos por causa de namorada. E a gente saía, ele tinha um pseudônimo, eu tinha outro, a gente inventava muita história e morria de rir depois. Histórias bobas, simples, não eram maldades. Que interessante. E hoje não pode mais fazer isso, brigamos por conta de namoradas, não temos mais contato, mas ele começava a contar uma história, eu terminava. Eu começava e ele terminava. A gente já pegava o gancho do outro. E aí contava uma história engraçada, uma piada interessante, conseguia colher um sorriso, e aí quando você tem um sorriso... Já envolveu e... Isso.
Porque se eu fosse contar só com a beleza, sozinho, eu ia continuar andando de ônibus a WTs muito tempo. E com 38 anos de advocacia e muita experiência, você tem novos projetos aí para compartilhar conosco? Minha neta tem 5 anos. Eu quero assistir o TCC da faculdade dela. Esse é meu grande Vai projeto. conseguir. Quando ela tiver 30 anos, daqui a 25 anos, eu estou com 60, 85 anos. Eu quero continuar com isso. Hoje eu tenho um convite para eu fazer o meu curso em Angola. Nossa, Em Angola. parabéns! Em Angola tem uma colega nossa angolana, doutora Laurinda, que está tentando, está praticamente fechado. É provável que eu vá para Angola em novembro para conversar com os nossos irmãos angolanos, e por quem a gente tem uma dívida histórica muito grande. Eu reconheço a importância do povo angolano na nossa formação cultural. E seria muito interessante. Eu nunca tive no continente africano. E a professora Laurinda nos fez esse convite e a gente está trabalhando para viabilizar isso. Então eu quero fazer muita sustentação oral, quero ajudar muitas pessoas a aprenderem a falar. Ontem eu encontrei no tribunal e um jovem advogado disse: olha, eu passei os últimos 2 dias assistindo seus vídeos. E foi minha primeira... satisfatório, né? É gostoso. Tem que reconhecer, sem dúvida nenhuma. É bom saber que você pode, de alguma forma, transformar a vida das pessoas. Né? Fazer com que as pessoas percebam que a oratória é importante, a comunicação é fundamental e que você precisa sair dessa cadeira e se mexer e transformar a sua vida e a vida de quem está próximo de você a partir de uma comunicação eficiente. Se você quiser continuar parado, nada vai mudar. E é necessário que você comece a mudar hoje. Não espere para amanhã. Então eu estou nas redes sociais, sim, @eduardocunha.adv. Eu disponibilizo meu curso, chama-se Sem Medo à Tribuna, onde eu desenvolvo meu método CPTEC. CPTEC são 5 letras. E nós não falamos da última. Nós não falamos do C. Nós falamos de emoção e nós estamos perto de encerrar, não estamos? Estamos. Nós não falamos da última, que é o fecho de tudo, que é credibilidade. A partir da junção dessas primeiras 4 letras, o que você tem como resultado é credibilidade. A pessoa acredita em você. É isso que o orador tem que fazer. A pessoa que ouve você, tem que acreditar naquilo que você está dizendo. Lembra que eu falei de genuíno e verdadeiro? Uhum. Quando você disser qualquer coisa, diga de uma forma emocionada, com profundo conhecimento de você, para que a pessoa acredite em você. Com sentimento. Isso. Nada do que eu te disse aqui é mentira, mas se eu tivesse mentido, você teria acreditado. Porque você me passou credibilidade. Justamente. Porque eu trabalho em cima do meu método CPTEC e funciona. Nélbora, foi um prazer muito grande estar com vocês. Nós que agradecemos. Foi uma satisfação muito grande para mim. Eu agradeço muito o convite, ter estado com vocês. Eu não olhei no relógio, mas vi que você olhou. Mas você olhou pra gente. E aí eu percebi que a gente já estava próximo do fim. Eu falei, não sei que horas são, vou olhar depois que a gente terminar. Não o fiz, mas sei que a Nélbora estava de olho para que também não ficasse cansativo para vocês. Mas muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. E em especial você, Adriano, e o Pedro. O Adriano não veio. Você fez a petição já. Isso. Coisa boa. Advogado é assim, gente. É isso, eu não trabalha, vou parar. podcast, É o tempo conversa todo. e trabalha ao mesmo tempo. Não tem Doutor, jeito. a gente fica muito, muito feliz e agradecido. Muito e a obrigado. gente espera que você retorne aqui no Fala Jus Podcast para a gente falar sobre temas específicos. Hoje a gente precisava conhecer um pouco da sua história na oratória, na sustentação oral. Trouxe pra gente aí muitas dicas interessantes. Que bom, fico feliz por isso. Né? E a gente Espero que tenha espera que sido você útil. retorne. Vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito Gente, obrigado. curta, comenta, compartilha e não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio, principalmente profissionais incríveis como este aqui, Dr. Eduardo Levon Hall, Isso, muito da obrigado. Cunha aqui conosco. A gente fica por aqui e a gente volta no próximo episódio. Até lá!